a história do rim, né? Assim que a gente fala. Já ficou Ah, conhecida assim. é, o meu esposo, o Kiko, e a equipe lá, que era, né, dos membros da Igreja Batista, a gente fazia um trabalho voluntário no Orfanato Criança Feliz, na parte de construção. Os meninos ficavam na parte de construção e nós com as crianças. E eu conheci a Aline lá. Ela veio com um grupo de jovens, eu estava lá cuidando das crianças, brincando, e eu me identifiquei com a Aline, porque eu vi que ela pegava, que ela beijava as crianças, né? Não ia lá só levar coisas, né? Porque a maioria das pessoas eu via levando coisas, né? Entendi. Ela não, sentava no colo, e ela me chamou a atenção de uma forma que eu fiquei com ela fixada na minha cabeça. Ela trabalhava lá ou Ela fazia algum fazia um trabalho? trabalho voluntário. Ela tinha um grupo de amigas, elas faziam um trabalho voluntário com as crianças, né? E coincidiu de cair bem no dia que eu estava lá, Poxa, na que hora. legal. E ela estava, todas as meninas, fiquei assim, emocionada até de ver meninas tão jovens e tão assim dedicadas às crianças. Mas alguma coisa me levou a prestar mais atenção na Aline. Já teve aquela. Já eu fiquei mais assim. Mas não sabia do problema dela, nunca imaginava, porque ela não demonstrava, nem parecia que a Aline Também tinha não vai ficar também falando, né? isso, mas ela não demonstrava ser uma pessoa, né? Ela parecia Doente. saudável. Saudável, até pela postura que ela tinha, né? Entendi. E passado uma semana, eu encontrei com uma das meninas que estavam no grupo e ela me perguntou. Eu dei os parabéns para ela, porque eu achei bonito, meninas. Sair da sua casa, né, Sim. do seu conforto, para ficar lá algumas horas dando carinho. Isso é muito importante hoje, né? É difícil de encontrar. E como ela começou a me contar do projeto que elas tinham, tal, e falou da questão dessa. Falou assim: nós temos uma amiga lá, a Aline. A Aline, e começou a contar a história da Aline, que ela era uma jovem, na época ela tinha 23 anos, né? Ela fazia diálise. Diálise é uma máquina que tem que fazer todos os dias. Ela não ia ao banheiro como a gente, né? Então ela tinha que ficar Ela fazia diálise todos os dias. Ela tinha que ficar 10 horas ligada nessa máquina todos os dias, Meu né? Deus. Mas assim, os dois rins dela não funcionavam. Os dois juntos funcionavam 5%. Nossa, 2,5% cada um. Isso. Não funcionava Não nada. funcionava, né? Não. Então ela ficava ligada nessa máquina, ela tinha que ficar 10 horas, então ela tinha dificuldade, bastante dificuldade, né? A Aline é uma menina muito simples, mas é uma menina super inteligente, uma pessoa que me chamou a atenção porque ela almejava sempre, assim, coisas importantes. E aí essa menina me contando, uma das amigas dela me contando a questão da doença da Aline, foi tendo um mover dentro de mim, porque eu fui me colocando no lugar de mãe, me colocando no lugar dela, como jovem, né? Poxa vida, não pode fazer nada. Tá presa ali, tem que fazer. Ela fazia essa diálise, não era nem aqui em Bitinga, então. Não, ela fazia todos os dias. Ela tinha todo o equipamento na casa dela. Na casa dela. Tem um hospital dos rins em Araraquara, mandava todo esse material, porque ela fazia parte. Ela já estava quase 10 anos fazendo. Então, ela fez um período a hemodiálise, mas como ela não tinha mais veia para pôr fístula, então ela passou para diálise, né? A diálise é um catéter na barriga, que você fica com esse catéter que vira parte de você e você liga nessa máquina todos os dias. Então, é triste, né? Até a hemodiálise é muito triste, né? Fazer. Eu não muito sabia triste. disso. E aí, nesse período que ela começou a fazer a diálise, quando eu conheci a Aline, o diagnóstico dela era que ela estava com os órgãos já se enrijecendo pela diálise, né? O coração, então ela tinha mais falta de ar, os rins, né, já estavam, eles ficam rígidos, né, pela diálise. Aí essa amiga dela contou toda a história dela e que ela fazia faculdade, né? Então é uma pessoa que mesmo diante de toda a dificuldade é portadora de lúpus, né? Porque assim eu não sei se é correto falar portadora, mas ela tem a doença de lúpus e então ela estava nessa fila e por ela ter lúpus ela já tinha sido primeira da fila, mas nunca não chamava. Na família não tinha ninguém compatível. Não achavam doador para ela. Não achavam doador para ela. E por ter também, né, eles consideravam que ela era um risco, né?
era mais fácil dar para uma pessoa que não tinha, que Entendi. tinha mais chances de sobreviver do que a realidade é essa, né? Entendi. É. Aí a amiga dela me contou toda essa história. Eu falei, e eu comecei a tremer muito, eu senti muito uma presença de Deus dentro de mim, meu corpo começou a tremer. Eu falei assim, eu vou doar o meu rim para ela. Eu senti de Deus isso. E aí eu falei, qual que é o telefone dela? Aí ela me passou o telefone, eu voltei para o meu trabalho e liguei para o meu marido, falei para ele assim, olha, bem, lembra? Comecei a contar a história para ele. Então, essa moça, ela precisa de um rim, eu vou doar o meu. Aí o meu marido falou, Janaína, calma. Não é assim, não é igual você abrir aí o seu guarda-roupa, pegar as suas roupas e dar. Como a Luciana falou, né? Você tem um filho de 3 aninhos, porque meu filho na época tinha 3 aninhos. Entendi. Você tem o Uriel, 3 aninhos, né? Tem a Luana. Se a gente precisar, eu falei, não vai precisar. Se Deus está fazendo esse mover, é porque ele vai guardar os meus. Então, eu tinha fé nisso, né? Entendi. Aí, ele falou assim, mas não é assim, deixa que depois a gente conversa. Mas aí eu fui teimosa, eu liguei para a Aline. Aí a Aline me jogou outro balde de água fria. Falei, oi Aline, tudo bem? Meu nome é Janaína, você não me conhece, mas eu estava lá no projeto Criança Feliz, eu te vi e tal, comentei com ela, falei assim, e Deus colocou no meu coração que eu vou doar o meu rim para você. Ela falou assim, ai, olha, eu acho lindo o que você está fazendo, mas não é assim, que não sei o que. Ela também não, acho que ela não acreditou, né, naquele momento. Entendi. Ou ela falou assim, ela não se iludiu também, Sim, né? sim, Diante de tantas, às vezes, expectativas que acabaram, né? Sendo frustradas. Né? Isso. Aí peguei e falei assim, não, então vamos fazer assim, você marca o seu médico, eu só vou aceitar o não se a medicina falar que não, porque Deus está dizendo que sim. Uhum. Aí nós começamos o processo. Ela marcou, nós fomos para Araraquara, passamos pela médica que é no hospital lá de Araraquara. De Araraquara, nós fomos transferidas para o HC em São Paulo, porque o HC em São Paulo é o único que faz transplante em não parentes, né? Da América Latina, inclusive. Porque você tem. Nós passamos por uma triagem durante um ano. Uhum. Então, durante um ano, eu fiz todos os exames, passamos por psicólogo, assistente social, médico. Fiz exames que eu nunca imaginei que tinha para fazer. É para saber se você não ia se arrepender depois, né? Fizeram. Nós fomos passando tudo assim certinho. E era assim. E os primeiros exames que nós fizemos lá em São Paulo, o do primeiro exame que eles fazem chama prova cruzada, que é onde cruza o DNA, cruza para ver se você é compatível. E a chance de você não ser compatível é muito maior, né? É muito maior, sim. Lá no HC, a gente já era o segundo caso de compatibilidade de pessoas estranhas. Nossa. Tinha uma outra história muito bonita. Mas vocês já sabiam que era compatível? Não. Até então, não. Não, a gente passou por uma consulta em Araraquara, nós passamos por uma consulta em São Paulo com o médico, tudo. Ele conversou com nós. Ele sempre muito realista, olha, você está doando o rim daqui, quando você tiver 80 anos, você pode precisar. Eu falei, gente, quando eu tiver 80 anos, a gente pensa o que fazer. Agora, né, a questão agora. Mas essa moça acertou, tipo, numa loteria. Aí nós fizemos esse exame, prova cruzada. Demorou 40 dias para ele ficar pronto, para a gente saber. Em 40 dias a Aline foi para lá. Nesse período eu perdi emprego, tudo, porque as pessoas ficaram com medo, né? Enfim. Perdi 2 empregos nesse meio, tudo. Mas eu não desisti. Nós continuamos. E quando nós fomos pegar, a gente tem as fotos, tudo foi um dia muito emocionante. Ela foi sozinha, porque eu estava iniciando num emprego. Falei, não consigo ir com você. Vai você sozinha pegar o exame. Aí ela chegou na consulta, foi ela e a irmã, o médico abriu e falou assim, o que a Janaína é sua? Uhum. Aí ela ficou com medo de responder, né? Ela falou assim, bom, ela é minha amiga. Ele falou assim, então você se considera uma pessoa de muita sorte, porque tá dando 100% de compatibilidade. 100% de compatibilidade? Aí ela me ligou, falou chorando, né? Muito emocionada, eu aqui também, porque... a gente esperou 40 dias, foram 40 dias de agonia mesmo, esperando esse... Aí começou toda a história desse exame, eu passei por psicólogo, o psicólogo conversa bastante, mas eles viram que a minha intenção realmente era em ajudar. E deixa eu fazer uma pergunta, em algum momento esses psicólogos ou
Até os médicos tentaram fazer você desistir? Não, muito pelo contrário. Sempre quando um psicólogo falava para mim, vinha uma junta de médicos que estavam ali, psicólogos do HC, que ele faz muito estágio, né? Eles chamavam para ter uma conversa comigo. Então a gente se reunia em várias pessoas para eles me ouvirem falar, né? Porque, assim, a certeza que eu tinha de tá fazendo a coisa certa, não deixava, né? Não deixou, né? Nem a psicóloga, até não precisei passar várias vezes. Foi uma única vez, a psicóloga já testou, passamos pela assistente social, que ela vê a questão, porque tem uma compra de órgãos, né? Tem um mercado negro que eu nem sabia. Tipo, a própria Aline, né? Tipo, poderia ter tentando comprar você, né? Umas coisas assim. Então, ela conversou comigo dessa questão. Lá no HC eu nunca vi, mas falaram para mim que sempre fica alguém lá vendo o meu rim com uma plaquinha lá na porta. Eu nunca vi todas as vezes que eu fui lá. Mas tem essa questão. Eu passei exatamente por isso para entender. Expliquei que não, que de forma alguma que eu estava fazendo isso. Estava de livre e espontânea vontade e que era algo que Deus tinha colocado no meu coração, né? Que jamais teria intenção, e eu nem conhecia, inclusive, eu fui conhecer toda essa coisa, essa parte desse mercado tráfico negro, né? de órgãos lá. Sim. Porque eu também eu tinha ignorância total nessa parte, né? E aí nós fizemos todos os exames, mas eu falo assim, né? O pessoal pergunta, né? O transplante, eu falo assim, a Aline, ela foi sortuda? Foi, claro, Deus abençoou ela. Sim. Mas Deus também me abençoou grandemente, porque esse 1 ano indo para o HC, a gente vive muitas coisas lá, sabe? Você conhece muitas pessoas, doenças, você vê pessoas, assim, crianças, às vezes, dando lição de moral numa cadeira de rodas, rindo, brincando. Então, eu cresci muito no processo do transplante. Na valorização da vida, então, foi algo que me transformou. Aproveitava cada minuto lá, porque você tem uma experiência, Deus me dava uma experiência todas as vezes que eu estava lá, de acordar do lado de pessoas com problemas e conversar, e entender o que tinha acontecido, doenças que eu nem imaginava que existia. A gente, assim, toda sexta-feira lá, na maior parte do tempo, eles atendem anomalias. Então, Nossa. assim, você tinha um contato tive contato com coisas que eu nem imaginava na minha vida, né?